Clube do Livro. É um prazer a gente estar aqui novamente para darmos continuidade à leitura do livro O Avivamento do Odre Novo, do pastor Cote. A gente fez os primeiros capítulos, fizemos um intervalo e daremos continuação. Estamos no capítulo 8, o ciclo da ferida. O último vídeo que eu gravei foi o capítulo 6, o trauma de Jefité e a vitória de Gideão. O capítulo 7, para quem quiser ouvir, ele está lá nos primeiros vídeos que eu gravei. Por isso, a gente está dando continuidade a partir do capítulo 8. Amém? Vamos então, o ciclo da ferida. Os estágios da ferida. A gente vem estudando a respeito do avivamento do odre novo, da necessidade que temos de cura, da busca por todos os benefícios disponíveis na cruz do Calvário, para que nós venhamos ser pessoas saradas, restauradas pelo Senhor. E nesse capítulo a gente vai tratar do ciclo da ferida. Vocês lembram que a gente estudou o legado dos pais, a gente vai estudando como que se desenvolve na personalidade da pessoa certas situações, certas coisas que ela não consegue lidar com a situação. E agora nós vamos falar do ciclo da ferida. O capítulo 30 de Provérbio começa falando das gerações de Agur. São mencionadas 4 gerações: Jaque, Agur, Utiel e Ucal. Quando o texto explica melhor essas gerações, dos versos 11 a 14, a forma como cada uma delas é caracterizada me fez compreender o que eu chamei o ciclo da ferida ou o ciclo da maldição. Agora vamos prestar atenção nesse detalhe. Um intenso conflito interior que tem como pano de fundo uma vitória do orgulho em todos os rounds. Assim sendo, vamos desenvolver um estudo dentro deste capítulo, no qual poderemos perceber uma linha de ação pela qual perpetuamos maldições através do processo da ferida. O diagrama anexo facilitará a compreensão. Ele fala que tem um ciclo, a ferida ela tem um ciclo, e é através deste ciclo da ferida que vai perpetuando a maldição. Daí, uma pessoa ferida, ela tem um intenso conflito interior. E esse conflito interior, ele tem como pano de fundo uma vitória do orgulho em todos os rounds. Para quem estudou o capítulo 7, sabe que a gente trata profundamente a questão do orgulho. Se o orgulho está predominando na nossa vida, no conflito interno que cada pessoa tem, em cada estágio, o orgulho vence em cada estágio. E quando o orgulho vence, nós perdemos. O reino de Deus perde, a gente perde os benefícios que tem no reino de Deus. O diagrama anexo facilitará a compreensão, daí é que fica complicado, porque ele tem um diagrama que ele mostra, veja se você consegue ver. Nós vamos trabalhar um pouquinho com esse diagrama aqui. As feridas da alma são o habitat de demônios. Assim como Deus habita nos louvores, espíritos malignos habitam nas feridas. As fortalezas espirituais da mente, ou casas de pensamento, têm tudo a ver com as feridas não saradas. Elas servem de fortificações nas quais os demônios se abrigam e por intermédio dela nos atacam, aprisionando com sentimento, pensamentos e hábitos contrários
a vontade de Deus. Quando eu estava estudando isso aqui, eu lembrei de uma amiga que a gente começou a orar junto, porque ela não conseguia compreender, cristã, né, frequentava uma igreja há muitos anos e não conseguia compreender essa questão da cura da alma. E a gente começou a orar para que o Senhor trouxesse para ela discernimento, entendimento, porque ela lidava com conflitos interior e sempre a coisa ficando cada vez mais difícil. E ela não entendia porque certas orações dela não eram respondidas. E a gente começou a tratar essa parte, a questão da alma. E ela sonhou, ela teve, na verdade, foi uma visão, que ela viu uma parede de madeira e naquela parede tinha vários buracos, buracos maiores e buracos menores. E ela ficou assim, não conseguia entender. E quando a gente foi conversar novamente, orar junto, ela contou o sonho e veio o discernimento que o Senhor estava mostrando. Nós estávamos orando a respeito da alma, ela queria entender isso. E ela viu isso. A personalidade, a alma dela tinha vários buracos. E quando ele coloca aqui, casas de pensamento, tem tudo a ver com as feridas não saradas. Elas servem de fortificações nos quais os demônios se abrigam e por intermédio delas nos atacam, aprisionando com sentimento, pensamentos e hábitos contrários à vontade de Deus. Quando a gente começou a buscar profundamente na palavra e ela teve discernimento e a mente dela começou a entender, o Senhor começou a trazer revelação, ela entendeu que por aquelas aberturas, por aqueles buracos que ela viu, que foram feitos na vida dela e nunca foi fechado, era por ali que entravam sentimentos e pensamentos que se alojavam e ela não conseguia tirar de lá. Foi um processo de cura lindo. Quando eu estava lendo, eu me lembrei disso aqui. Nós temos as 4 gerações, né, que ele comenta ali no começo da leitura. E nós vamos falar do estágio. Ele vai usar as 4 gerações para falar da ferida em primeiro lugar. Ele vai explicar que uma ferida, ela passa por 4 estágios. A primeira geração. Há uma geração que amaldiçoou seu pai e que não bendiz a sua mãe. Esse é o fútil legado dos pais, que gera carência afetiva. A segunda geração. Há uma geração que é pura aos seus olhos e contudo nunca foi lavada de sua imundícia, cegueira espiritual, que gera justiça própria. A terceira geração, compensação da ferida. Há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. Essa compensação da ferida, o orgulho, gera divisão, que vai levar à maledicência, a 4ª geração. Propagação da ferida, rejeição, espírito de morte. Essa maledicência, esse espírito de morte, vai levar à maldição, que vai ser quando o ciclo se fecha e começa tudo de novo. Em primeiro lugar, gostaria de resumidamente fazer uma abordagem dessas 4 gerações sobre uma perspectiva do processo ou ciclo da ferida. Temos, portanto, os 4 estágios concernente à formação de feridas. São 4 estágios que vai formando, que vai aumentando, que vai trazendo, fazendo com que essa ferida permaneça na vida da pessoa.
Primeiro estágio. Esse é o processo de abertura da ferida. O impacto moral e emocional das rejeições familiares e das decepções com os modelos de autoridades mais significativos da vida, quando cargas de rejeição, injustiça e abandono são correspondidas com rebelião, seja de maneira passiva ou agressiva, abre-se uma ferida. Toda rejeição carrega uma falsa profecia. Se passivamente ou agressivamente acreditamos na mensagem oferecida pela rejeição, uma ferida é formada. Se passivamente ou agressivamente. Eu acredito que aqui está bem claro, né? Não importa como a gente vai reagir. Se a gente reagir passivamente, não é com paciência, é se a gente reagir passivamente. Quer dizer, não aparece nenhuma revolta, nenhuma reação de rebeldia, porque essa rebeldia, essa revolta, ela está interna, a gente está reagindo passivamente. Ou agressivamente, que é aquele tipo de pessoa que a revolta dela é vista, ela consegue externar essa revolta e essa rebeldia. Pode ser que alguma pessoa reaja agressivamente e outras passivamente. Podemos equacionar da seguinte forma: rejeição menos perdão igual rebelião. E, portanto, rejeição mais rebelião igual a feridas. Eu acredito que isso daqui é bem prático para a gente entender. Podemos equacionar da seguinte forma: rejeição menos perdão. A pessoa, a criança, aquele serzinho pequititinho, foi recebido nesse mundo com muita rejeição. E ela foi até aos 7 anos de idade, né? Até o dia que ela completa 8 anos, ela tem 7 anos, certo? Então, esse serzinho, durante todo esse tempo, ela foi rejeitada, as pessoas, os responsáveis por ela não o amaram, não o receberam, não cuidaram dela de forma que ela entendeu que ela é um ser humano bem-vindo nessa terra. E ela fechou 8 anos de idade e ela nunca trabalhou o perdão, ela nunca conseguiu perdoar, não foi lhe ensinado o perdão. Então, rejeição menos perdão, ela vai agir com rebelião, não importa se agressivamente ou passivamente. E, portanto, a rejeição com rebelião vai ser igual feridas, vai ser uma pessoa ferida. O segundo estágio, esse é o processo da espiritualização da ferida. A sutil e sinistra capacidade de disfarçar a verdade íntima em busca de reconhecimento. A dor do orgulho ferido implícita. A religiosidade invariavelmente não passa de uma maquiagem para encobrir áreas específicas de derrota. Isso só dificulta e retarda ainda mais o processo de cura. Ao mesmo tempo que esconde a ferida, também impede que o remédio necessário seja colocado, viabilizando um processo infeccioso. Então, a gente está no segundo estágio da ferida. A criança não foi ministrada através do perdão e ela tem uma dor, ela tem uma ferida. Quando ela passa dos 8 anos, que ela vai entrar na fase da adolescência, da pré-adolescência, ela vai começar a discernir a mão direita da mão esquerda, ela vai começar a aprender a fazer escolhas, ela vai começar a se localizar com o mundo, como as coisas acontecem à sua volta. A ferida desse serzinho vai entrar no processo da espiritualização da ferida. De alguma maneira, essa pessoa vai buscar disfarçar a verdade íntima, aquilo que tem realmente dentro dela.
ela vai reagir de alguma maneira. Então, a dor do orgulho ferido implícita lá dentro, ela foi muito ferida e ela está em uma dor lá. A religiosidade invariavelmente não passa de uma maquiagem para encobrir áreas específicas de derrota. A pessoa ela vai escolher um caminho que ela é levada pela justiça própria, porque cegueira espiritual leva a pessoa a agir em justiça própria, e essa pessoa ela vai disfarçar que ela tem uma dor, ela vai começar a agir de maneira que passe uma informação que ela está muito bem obrigada, que ela tá vivendo, que ela está conseguindo, que ela está sobrevivendo, que ela está feliz apesar de tudo. Esse processo da espiritualização da ferida, o segundo estágio da ferida. Daí nós entramos para o terceiro estágio. Há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. Esse é o processo da compensação da ferida. O processo infeccioso, a dor do orgulho ferido explícita. Uma postura arrogante e competitiva que tenta contrabalançar a insegurança interna. Feridas emocionais podem ser uma poderosa fonte de inspiração e trabalho, porém o espírito errado. Aqui no segundo estágio, a pessoa ela está naquela fase de identificar, né, de perguntar-se por que eu e não ela. Por que ela age assim e eu não consigo? Por que isso, por que aquilo? Desculpa. Ela entra numa fase em que ela começa a agir de forma, buscar um meio para sobreviver. Então é quando ela vai aprendendo que ela precisa, ela entende que ela precisa compensar a ferida, ela precisa compensar essa dor que ela tem. Então a pessoa vai entrar no terceiro estágio da ferida. Ela passa a ter uma postura arrogante, ela começa a ser competitiva. Por quê? Porque ela quer demonstrar algo que não é o que está dentro dela, não é aquilo que ela sente, mas a justiça própria, o orgulho, o fato dela não saber como lidar com a situação, ela vai entrar na compensação da ferida, que aqui ele coloca muito bem como processo infeccioso. A pessoa recebe uma ferida, aquilo fica ali, paradinho, quietinho, mas está ali. Por um tempo, fica ali quietinho. Não é lidado com a situação de forma que deveria ser ministrado perdão, levar essa criança a identificar o pecado que foi cometido contra a vida dela e ela liberar perdão. Não foi feito isso. Então a criança vai entrar, o ser humano vai entrar no segundo estágio da ferida e ela vai tentar uma maneira de sobreviver no segundo estágio. E é no segundo estágio que as pessoas entram pelo caminho da religiosidade. É no segundo estágio que as pessoas descobrem que elas podem ser aceitas e podem ser amadas e podem ser aclamadas se elas apresentar certos resultados. E daí é onde entra no terceiro estágio, que ele coloca aqui, ó, que feridas emocionais podem ser uma poderosa fonte de inspiração e trabalho. A pessoa ela está buscando uma forma de ser aceita. Ela está buscando uma forma de encontrar o lugar dela no mundo, digamos assim.
E daí ela descobre que trabalhar muito, ele diz que é uma inspiração, uma ferida emocional, ela é uma poderosa fonte de inspiração e trabalho. A pessoa ela é inspirada na dor da ferida, ela é inspirada no orgulho ferido, ela é inspirada nessa situação interna dela. E daí ela se torna uma pessoa que ela vai correr atrás de maneira que ela vai ser aceita, de maneira que as pessoas vão olhar e vão, olha como essa pessoa é prestativa, olha como essa pessoa é uma pessoa que se destaca, e ela vai começar a receber elogios. E isso é a compensação da ferida. Isso causa um certo alívio na dor da pessoa. E ela vai viver esse tempo, ela vai batalhar, ela vai, sabe, se bater muito. Mas ela vai entrar no quarto estágio da ferida. Há uma geração que são como espadas e cujos queixais são como faca, para devorarem da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. Esse é o processo de propagação da ferida, o processo contagioso. O espírito crítico e agressivo que escraviza a forma de reagir. Crítico e agressivo, que escraviza a forma de reagir. Às vezes, muitas vezes, a gente encontra pessoas no aconselhamento e elas colocam isso aqui. Elas dizem, eu não gostaria de ser assim. Eu cuidei de uma menina que ela, chorando copiosamente, ela dizia para mim, eu não quero ser igual à minha mãe, mas a cada dia que passa eu me vejo mais parecida com ela, cobrando excessivamente, sendo uma pessoa extremamente crítica, rude com as pessoas. Tudo o que eu queria na minha vida era não ser igual à minha mãe, mas eu não consigo ser diferente. Era um espírito crítico e agressivo, que escraviza a forma de reagir. Essa pessoa, ela entrou no quarto estágio da ferida. A ferida dela teve o primeiro estágio, foi para o segundo estágio, chegou no terceiro estágio e ela passou para o quarto estágio. O quarto estágio, a pessoa descobre que tudo aquilo que ela fez, tudo aquilo que ela faz, de forma a encontrar aquele lugar quentinho no mundo, aquele lugar aceito, aquele lugar que eu não preciso fazer nada para as pessoas me amarem. Eu apenas ser quem eu sou, eu quero só ser eu mesma, eu quero ser amada e respeitada por aquilo que eu sou. A pessoa descobre que tudo isso que ela tentou fazer e todos aqueles aplausos e aqueles mimos e aquilo não preencheu, não curou, não satisfez a busca dela. A dor continua lá, a ferida continua lá. Ela descobriu isso, então ela entra no quarto estágio da ferida. E o terceiro estágio, que eu acho interessante da forma que ele colocou aqui, é que o processo é infeccioso. É no terceiro estágio que começa a doer. Sabe quando se tem uma ferida que entra no processo infeccioso, que começa a latejar? Aquela pessoa começa a sentir uma agonia, uma dor, porque uma ferida infeccionada, ela causa desconforto e tira a pessoa do seu estado de graça, de paz, de satisfação. Pois é, quando a ferida emocional, ela tem essa mesma característica. No terceiro estágio, ela entra no processo infeccioso e nada do que ela faz para compensar a ferida é suficiente. Então ela vai passar para o quarto estágio da ferida. E daí é a propagação da ferida, que é o espírito crítico, que eu acabei de contar a experiência para vocês da menina. A amargura é potencialmente contagiosa. Com a mesma arma que fomos feridos, passamos a ferir. Lembra do que eu falei da moça, da menina? Pois é,
Ela já estava a essas alturas quando eu conversei com ela, quando eu conheci, ela já estava com 35 anos e ela já era mãe. E ela começou a identificar exatamente isso, que aquilo que ela mais odiou, digamos assim, na mãe, com aquilo que ela mais sofreu na mãe, ela se percebia a cada dia agindo da mesma maneira com os filhos e com as pessoas à sua volta. Então, a amargura é potencialmente contagiosa. Ela já estava vivendo num processo de amargura, que a forma dela externar aquilo, que a forma dela aliviar um pouco aquilo era agir com a mesma maneira, com a mesma arma que fomos feridos, passamos a ferir os outros, certo? Nós estamos trabalhando nos 4 estágios da ferida. Eu gostaria muito que isso aqui ficasse claro para você, porque é uma pessoa, uma ferida ou mais feridas. A minha amiga tinha vários buracos aparecendo na alma dela. No meu caso, também tinha vários lugares. Mas aqui a gente está tratando da ferida da rejeição, especificamente. Então, o estágio da ferida é a abertura da ferida, espiritualização da ferida, compensação da ferida e propagação da ferida. É o fútil legado dos pais, que vai gerar carência afetiva. A cegueira espiritual, que vai gerar justiça própria. O terceiro estágio, a compensação da ferida, que vai gerar muito orgulho. O orgulho, terceiro estágio, que vai gerar maledicência, que é o 4º estágio, que vai trazer rejeição, espírito de morte. E aqui vai se identificar, vai se propagar a maldição. Esses são os 4 estágios da ferida. Agora você pensa comigo. O filho é uma criança com 8, 14 anos, que está passando por esse processo. Ele está recebendo, ele está com uma ferida. Então, digamos que esse menino, essa menina, essa criança, ele é filho de um pai que passou pelos 4 estágios da ferida e em nenhum estágio ele foi alcançado pelo Evangelho verdadeiro. Ele não recebeu sobre a vida dele a informação, o conhecimento necessário para ele lidar com a ferida. Então ele passou pelos 4 estágios. No 4º estágio, ele já está lá com idade de gerar filhos. Então essa criança de 8, um pouco mais, ela que está recebendo, que está no 1º estágio ou que está no 2º estágio da ferida, ela é filho de um pai que fechou um ciclo da ferida. E por isso esse filho está vindo com uma ferida. Vocês entenderam? Eu tenho comigo o meu menino, o meu menor. Ele é um menino que quando ele veio para mim, e eu conto para ele que foi o Senhor que trouxe ele para mim pela mão, por um amor tão grande do Senhor na vida dele, ele chegou para mim antes dos 8 anos de idade. E ele vinha de uma geração muito ferida, com muitas dores, um legado, um fútil legado, muito triste. E quando ele chegou na minha casa, nós começamos a colocar o que na vida dele, começamos a ensinar, começamos a oferecer para ele aquilo que a palavra de Deus oferece, aquilo que a palavra de Deus ensina, que a rejeição, ela pode ser exterminada, essa ferida ela pode cicatrizar com o perdão.
ensinar a liberar perdão. E ele é um menino que está crescendo nesse espírito perdoador, nessa graça revelada na cruz do Calvário. Então, ele é uma criança que ele veio de uma geração muito ferida, mas no primeiro estágio da ferida dele, ele tinha muita dor da rejeição. Mas no primeiro estágio da ferida, ele recebeu sobre a ferida o remédio que cura, o remédio que liberta, o remédio que cicatriza a ferida. Ele está tendo a oportunidade de construir uma história diferente, de não mais ser movido, não mais levar a vida dele baseada, vivendo sobre o reflexo de dores desta ferida. Porque o perdão e a reconciliação com Deus vai cicatrizar a ferida e ele está livre para viver a identidade que o Senhor tem para ele, para viver a identidade celestial. Amém? A gente entendeu essa questão do estágio da ferida. Eu entendo que isso é muito importante a gente entender, porque pode ser que alguém está gerando filhos lá com 26, 28 anos, os filhos estão vindo numa fase que a pessoa ela está no segundo estágio da ferida, na cegueira espiritual. A criança, quando ela nasce, ela está a pessoa que foi rejeitada, que tem uma ferida de rejeição, ela já está no segundo estágio, ou ela já está no terceiro estágio. A criança dela vai vir nesse ambiente de uma pessoa que está vivendo o terceiro estágio da ferida, que é a compensação da ferida. Como é que pais que foram feridos, que têm uma dor da rejeição, estão tentando sobreviver à maneira deles, e eles já estão no terceiro estágio, o pai ou a mãe, ou na maioria das vezes os dois, eles estão vivendo a compensação da ferida. São pessoas que estão no processo infeccioso. São pessoas competitivas, são pessoas arrogantes, são pessoas que buscam no trabalho a realização, são pessoas que buscam em coisas a forma de se sentirem pessoas melhores. E essa criança, ela está nesse ambiente. Qual é a informação que ela vai recebendo? Ela tem necessidade de aceitação, ela é criticada, ela é tratada com competitividade, ela é ensinada que ela tem que competir, que ela tem que ter uma postura diferenciada, que ela tem que ela é melhor do que as outras, porque o pai e a mãe, digamos que estão no terceiro estágio, que é uma geração que os olhos são altivos e as pálpebras são levantadas para cima. São pessoas que se acham melhores do que os outros e passam isso para essa criança. Vocês entendem que vai conforme o estágio da ferida dos pais, as crianças vão sendo inseridas nesse mundo que esse pai, essa mãe ou essa família está vivendo. E ela já está recebendo e tendo contato com esse ambiente. Então, pai e mãe que foram rejeitados, de uma maneira ou de outra, eles vão tratar da mesma forma. Eles vão lutar muito, às vezes, para fazer diferente, mas acabam caindo no mesmo lugar e de uma maneira ou de outra fazendo as mesmas coisas. Eu não gosto de falar muito de mim, mas eu sempre acabo falando. Por exemplo, no meu caso, no nosso caso aqui, eu e meu marido, quando a gente teve os nossos filhos, nós estávamos no estágio da espiritualização da ferida.
pessoas bem religiosas, procurando a todo custo fazer o melhor e dar o melhor de nós. Mas dar o melhor de nós nesse caso era tentando ser uma pessoa melhor. Por quê? Porque tinha uma dor muito grande lá dentro. E a forma da gente se livrar daquilo, a pessoa que entra pelo caminho da religiosidade, ela vai tentar fazer algo diferente, mas a motivação dela, a inspiração dela vem da ferida. Então é claro que isso não vai dar algo bom. E pela infinita bondade e misericórdia do Senhor, nós somos alcançados nesse processo. Nossos filhos estavam crescendo, pequenos ainda, e nós estávamos nessa batalha, nessa luta, quando a gente teve a bênção de começar a conviver com a pastora Zenate de Oliveira e começamos a aprender que tinha algo mais que a gente precisava descobrir através da palavra, e era a parte de curar, de ser liberto da ferida que estava intrínseca na nossa alma, que estava colocada na nossa alma. E ali que a gente começou a libertação. Então, claro que nós fomos sendo tratados e sarados, e nesse processo de cura, os nossos filhos também entraram nesse processo de cura junto conosco. Bem-aventurado a família que encontra o caminho do perdão, da restauração, do processo da cura, enquanto ainda os filhos estão crescendo, enquanto são pequenos, que eu entendo que é melhor do que quando já está fechado o legado, o negócio já está completo e já é mais difícil, digamos assim, buscar essa restauração. Não é impossível, mas é mais difícil. Vocês entenderam por que eu coloquei que daí quando a gente entra nas 4 gerações, vai ser quando as gerações vai passando para a próxima geração o legado de uma ferida. Por exemplo, a primeira geração, falha na paternidade e rebelião. A ira dos pais abastecendo a rebelião dos filhos. Você entende? Eu, criando meus filhos, uma mulher irada, com problemas de rejeição, entrando na fase da religiosidade, que é a cegueira espiritual, agindo de maneira insana, com muita ira. O que isso fazia? Abastecia a rebelião dos meus filhos. A segunda geração é cegueira espiritual e religiosidade. O que faria uma pessoa que vive na imundícia se achar pura? O que lhe proporcionaria tamanha cegueira? A resposta é o espírito de religiosidade. Uma experiência genuína com Jesus pode rapidamente se deteriorar e transformar-se em mera religiosidade, se a nossa motivação permanecer fundamentada em carências e feridas não tratadas. Que este foi o meu caso. A cegueira espiritual leva a pessoa a responder de forma que ela pode ter tido uma experiência genuína com o Senhor. Ela pode ter conhecido o Senhor igual no meu caso, o Senhor Jesus, o Salvador. Mas por não ter sido tratada a ferida, essa experiência foi se deteriorando. E a pessoa vai se achando pura aos seus próprios olhos. Ela acha que ela está fazendo o melhor dela, ela é uma pessoa muito boa, ela está fazendo tudo o que ela pode e ela não tem culpa de nada. Ela é boazinha, ela é certinha e ela é tudo. Por que ela fica nessa cegueira? É o espírito de religiosidade. A terceira geração, orgulho e competição. Essa geração está refletida na epidemia das igrejas divididas. Você entende que
quando ele fala do estágio da ferida, e depois ele fala das características das gerações. Cada geração, ela vai se apresentar com a característica que ela está vivenciando a ferida. E ela vai gerar filhos nessa geração, dentro dessa característica, dentro desse meio que ela está vivendo, virá os filhos trazendo a mesma dor e vai estar vivendo o mesmo ciclo da ferida. A quarta geração é maledicência e rejeição. É o poder da morte e da vida que está na língua. Bênção e maldição estão diretamente ligadas às palavras que falamos. Este é o processo da propagação da ferida. Maledicência vem do orgulho traumatizado. O orgulho cresce através das feridas e se manifesta pela maledicência. Onde existe maledicência, existem feridas, e onde existem feridas, existe orgulho. As pessoas se tornam duras, críticas e sem misericórdia. A pessoa ferida desiste do amor e passa a ferir com a mesma arma que foi ferida. Este é um terreno fértil para a liberação de maldições e demônios. Na cultura judaica, palavras não são apenas palavras, são também mensageiros. Nem ainda no seu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior da tua recâmara amaldiçoes ao rico, porque as aves do céu levariam a voz, e os que têm asas daria notícia da palavra. A amargura é contagiosa, podendo tornar-se epidemia. Podendo tornar-se epidêmica. Está em Eclesiastes 10 e 20. Então aqui eu acredito que a gente entendeu bem a questão da geração, uma geração que gera filhos. Daí, em que estágio da ferida desses pais que esse filho veio? A característica da geração, ela se apresenta nos pais. Os pais representam a característica da geração. Mas os 4 estágios da ferida, toda pessoa passa, toda pessoa que o Senhor, que a misericórdia do Senhor alcance-nos em qualquer um desses estágios. Seria bom que a gente viesse num ambiente onde pais são curados, onde a graça se manifesta e os pais venham tratados e curados. Essa é a nossa esperança, por isso estamos aqui estudando esse livro. Na ferida, a pessoa às vezes ela está lidando com uma situação e ela luta muito e ela não quer agir daquela maneira, porque ela não entende que em cada atitude, em cada estágio da ferida, espíritos malignos vêm se alimentar daquela dor e daquela ferida. No primeiro estágio da ferida, quando pais rejeitam os filhos, um espírito chamado Moloque, esse espírito ele vem se abrigar, andar em volta, perturbar a vida da criança. Não oferecerás a Moloque nenhum dos teus filhos, fazendo-o passar pelo fogo, nem profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. De alguma forma, Moloque procura destruir o relacionamento entre pais e filhos. Ele se alimenta do sangue dos filhos. Você entendeu que um pai que foi ferido, que foi rejeitado, ele vai tratar o filho com rejeição.
E quando ele estiver tendo essa atitude, tanto o pai está sendo influenciado a rejeitar o filho, por quê? Porque ele quer se aproveitar desse filho, ele quer pegar esse filho para ele. Esse espírito, ele procura destruir relacionamento entre pais e filhos. Daí, esse é o primeiro espírito que se infiltra, que se apossa daquela ferida. Daí, no segundo estágio, é o espírito de religiosidade, que vem também estar contaminando, estar parasitando a vida da pessoa. O espírito de religiosidade, 2 Coríntios 4:4. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Para cada tipo de pessoa e de embasamento cultural, existe uma estratégia religiosa de engano que cega e abusa da sua voluntariedade. Milhões de pessoas estão sinceramente enganadas. A chave desse encantamento são as feridas e os pontos de debilidade emocional. Então, é um espírito de religiosidade que fica atormentando a vida da pessoa, enganando a pessoa, na verdade. O espírito de religiosidade, ele engana a pessoa, de forma que a pessoa fica encantada. Ela não enxerga aquilo que era para ela enxergar. Daí tem terceiro espírito, Baalzebub. Assim diz o Senhor: porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar Baalzebubes, deuses de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Em 2 Reis 1:6. Baalzebub significa o Senhor das moscas. Ele era adorado em Ecrom como o produtor das moscas. Por isso, capaz de proteger o povo contra a peste. Moscas se alimentam de sangue e de lixo. A tarefa de Baalzebub é adoecer a alma e paralisar feridas e pecados relacionados à falta de perdão. A ferida, né, no terceiro estágio da ferida, o segundo estágio, espírito de religiosidade, o terceiro estágio, que é, vamos ver aqui, voltar no nosso, aquela pessoa que está vivendo a compensação da ferida, o terceiro estágio, que tem olhos altivos, que é arrogante, que é aquela pessoa competitiva. Quando a pessoa está nesse estágio da ferida, esse espírito, ele está atuando na vida daquela pessoa. O objetivo dele é adoecer a alma da pessoa cada vez mais. É parasitar feridas e pecados relacionados à falta de perdão. Essa entidade se nutre da amargura e do ressentimento. Então, você vê que vai se alojando um, mais um. No quarto estágio é o espírito de morte, porque não há fidelidade na boca deles, e suas entranhas são verdadeiras maldade, e sua garganta é um sepulcro aberto. A quarta geração é caracterizada por esse espírito. E no quarto estágio da ferida, esse demônio é que entra em ação, que é para trazer morte a tudo aquilo que a pessoa fez, para fechar o ciclo da ferida, para que a próxima geração já comece uma geração debaixo desse domínio. Então aqui nós estamos concluindo, porque na continuação ele faz uma análise simplificada da sociedade brasileira, né? Tipo de sociedade que nós vivemos, e eu acredito que ficou bem claro
essa colocação que tem os 4 estágios da ferida, e nesses 4 estágios que cada um de nós passamos, vai caracterizar também as 4 gerações, certo? Que Deus nos abençoe. Nós queremos, se Deus quiser, em breve, gravar o capítulo 9, que é lidando com a maldição. Vamos daí entrar no processo de ir um pouco mais longe, aprender a lidar com a maldição. Deus vos abençoe, foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Um beijo grande e até o próximo, se Deus quiser.